Leu Elas por Elas sempre atualizado, né? Adultização é o nosso tema de hoje. Bem polêmico, né? Pois é, e aí eu trouxe o Reubi Júnior, psicólogo infantil, para nos explicar o que é essa adultização, algumas situações práticas, né? Para poder as mães, os pais saberem identificar que situação é essa, que não é nada boa, e também ele falou dos impactos que esse procedimento causa na vida das crianças e adolescentes. Doutor Reubis, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu queria que o senhor explicasse para todo mundo que está em casa nos assistindo, né, o que é esse termo adultização e de que forma ele se manifesta na vida de crianças e adolescentes. Olha só, a adultização, ela nada mais é do que a exposição de crianças e adolescentes a padrões comportamentais e modelos que não correspondem à sua etapa do desenvolvimento. E por não haver essa correspondência, faz com que a criança e adolescente ela tenha interações menos saudáveis no seu processo de desenvolvimento. Entendi. Então é como se trouxesse a vida adulta precocemente para a vida de uma criança. Perfeitamente. E qual é o grande prejuízo, pensando num contexto geral? Mas antes do senhor dizer o prejuízo, eu queria que o senhor trouxesse exemplos práticos. Certo. Assim, o que é que... Porque muitas vezes as mães, elas olham como algo inofensivo. Eu, por exemplo, eu me maqueio para trabalhar diariamente, então eu vejo minha filha replicando esse tipo de comportamento, algo que não era para ela estar se maquiando com 4 anos de idade. E por me ver fazendo isso, ela termina replicando. Se maquiar, eu não sei se é algo que possa ofender e ter um impacto tão negativo assim. Mas existem outros comportamentos que eu queria que o senhor trouxesse para a gente, que possam ser considerados, sim, algo prejudicial. Quando a gente observa que aquilo ali é uma adultização e que a gente deve começar a se preocupar? Olha só, na prática, eu queria que o senhor trouxesse assim, exemplo. Sem problema. Na prática, você consegue observar a adultização tanto no ambiente familiar, ao social e, claro, nas redes sociais. No ambiente familiar, quando a criança ela assume papéis ou funções que não condizem com a sua idade. Às vezes o irmão mais velho que começa a cuidar do irmão mais novo. Isso. Fazer comida, colocar para dormir. Isso Exato. Já é uma adultização. Já começa ali. Porque você está esperando daquele indivíduo uma entrega que você espera de um adulto. Então, como ela vai se adequar a esses padrões? Como ela vai realizar essa entrega se ela não está nessa etapa do desenvolvimento? E isso nas famílias, dentro do cotidiano. Entendi. Com relação à sociedade, padrões de consumo. Entendi. Padrões de consumo. Com relação às redes sociais, padrões estéticos. Padrões ligados à monetização e à aceitação como um todo. Sexualizar também, a gente vê muito, né? A exposição a conteúdo adulto e violento. Então, veja bem, isso está no processo cultural como um todo. Se você enxerga onde a criança ela está ocupando esses espaços, você está expondo essa criança a esses modelos, ela vai naturalmente tentar se adequar a esses modelos. Então começa a surgir a sensação de insuficiência, onde ela não alcança, onde ela não entrega, onde ela busca e ela internaliza no desenvolvimento da construção da sua personalidade, da sua identidade, de que ela precisa atingir esses padrões, que muitas vezes, por conta das redes sociais, eles não são reais, eles não são factíveis, gerando prejuízo psicológico, ansiedade. E agora, pergunto eu, que impactos psicológicos e emocionais essa adultização exerce na vida desse público, crianças e adolescentes? Pois então, você pode encontrar crianças e adolescentes que elas não tiveram espaço para experimentar, errar, aprender e arriscar.
nesse contexto de desenvolvimento, ela vai, como a gente já falou, sentir-se insuficiente. Ela nunca vai ter a entrega dentro daquele padrão que originalmente era para um adulto ou dentro daquele padrão trazido da rede social. Ansiedade, depressão, sabe? Questões ligadas à autorregulação em todo o processo de desenvolvimento. E esse prejuízo, ele vai estar tão solidificado no seu desenvolvimento que ela vai enxergar a construção da sua própria identidade de uma maneira distorcida. A própria construção dos seus valores, ela vai ser desenvolvida de uma maneira a qual corresponde a essas necessidades que foram impostas e apresentadas a ela, a qual ela nem consegue enxergar como um problema. Ela vai acabar ocupando esses espaços, favorecendo e possibilitando inúmeros adoecimentos. Termina se tornando aí algo normal, né? Entre aspas, aquilo que ela vive, aquilo que ela vê. Exato. A banalização da infância, do processo, desse processo tão importante do desenvolvimento, ou melhor do que a banalização, a aceleração, ela traz perdas e prejuízos. Sabe, nós, enquanto profissionais de psicologia, enquanto sociedade, na verdade, temos a responsabilidade de proteger essa infância. Mas nossos jovens, nossos adolescentes, eles precisam passar pelo seu desenvolvimento de maneira adequada para que nós tenhamos adultos saudáveis e funcionais. E as redes sociais, o senhor falou nas redes sociais, e de que forma as redes sociais contribuem com esse fenômeno da adultização? A relação das redes sociais, ela vem com relação à criação de estruturas e modelos. Essas estruturas e modelos, elas são contempladas através do engajamento. O algoritmo, ele busca engajamento. Eu sei que existem normas com relação à utilização, mas o algoritmo, ele não segrega. Se são crianças, adolescentes, se são adultos, eles trabalham em cima do engajamento. Então, você vê um indivíduo que está no processo do desenvolvimento da sua personalidade, onde ele passa a perceber que esse desenvolvimento, essa personalidade, essa autenticidade, ela depende da validação, ela depende do like, ela depende do engajamento, ela depende da monetização, ou seja, só é válido se você transformou isso, se essa visualização se transforma em monetização. Então, você priva o desenvolvimento desse indivíduo de um desenvolvimento autêntico, um desenvolvimento de acertos e erros. Se ele não estiver intrinsecamente ligado à validação do outro, ele não é válido, ele não existe. E isso é muito adoecedor. E fora os parâmetros, né? Que aquela criança, aquele adolescente encontra como referência dentro da própria internet. Além desse aspecto de recompensa, né? Que funciona ali, é um negócio feito pra gente se sentir satisfeito a partir de recompensas que a gente encontra de quem nos segue. É um intenso instinto. E é uma loucura. Se você está num processo relacional para o desenvolvimento neurológico como um todo, onde você é constantemente estimulado, a ausência desse estímulo traz incômodo, traz sofrimento. E se está posto que é assim que é a vida, é assim que eu me relaciono, é assim que eu me identifico, através do reconhecimento, recompensa, como é que a gente vai lidar com as adversidades? As frustrações, por exemplo. Se você não for aceito, se não gostarem tanto assim do que você fez, tanto na vida real quanto na própria vida digital. E se os modelos não forem alcançáveis? Isso. Tanto o modelos de padrões de vida, como modelos corporais, padrões de beleza, gerando insegurança corporal e diversas outras questões muito mais cedo. São coisas que pegam lá no fundo, né? Com a questão da família, da felicidade, do sucesso, do dinheiro, das realizações. E às vezes uma criança, um adolescente que mal começou
pessoa ali, a vida já está colocando aquilo como padrão para ela, né? É reforçado como o único caminho válido e satisfatório possível. E isso é muito prejudicial. É verdade. Então agora eu queria que o senhor deixasse, né, qual seria o recado que o senhor deixaria para pais, educadores e sociedade em geral, para proteger as nossas crianças e adolescentes dessa adultização, dessa perda da infância? Nós temos que criar ambientes que eles promovam o acolhimento e que também eles promovam a oportunidade de experimentação. Essas crianças e adolescentes, eles têm que ter a oportunidade de tentar, errar, tentar novamente, se desenvolver, conversar, se comunicar dentro de seus grupos sociais, podendo experimentar os seus próprios padrões realistas, padrões saudáveis. Mas tudo isso, para a gente construir esses espaços, a gente tem que ter informação. Então a gente tem que informar e compartilhar qual seria o melhor uso dessa tecnologia, qual seria o uso adequado das redes sociais. E se eu fosse deixar uma recomendação bem objetiva, como a gente estava puxando desde o início, evite a exposição às redes sociais, sabe? Principalmente antes dos 12 anos. Isso que eu ia perguntar, porque até na própria escola, né, as crianças já têm acesso a celular muito cedo, rede social muito cedo, e aí a partir de que idade? 12 anos, então? Hoje nas escolas é proibido a questão do uso do celular. Né? Isso foi uma decisão ímpar para o desenvolvimento do ambiente escolar. Mas eu acredito que antes dos 12 anos, na verdade alguns apontamentos falam que até mesmo antes dos 16 não seria interessante. Porém, você preparar esse pré-adolescente, deixar ela viver a infância, a pré-adolescência, a adolescência, você se informar qual seria o bom uso, quais são as ferramentas que eu posso utilizar para organizar o conteúdo que esse indivíduo em formação vai estar recebendo, é a melhor forma de você acolher um diálogo aberto. Você está preparado para informar o seu filho, sua filha, seu neto, seu sobrinho, de que, olha só, vamos fazer dessa forma. Olha só, eu entendo que isso está sendo passado para você, mas vem cá, a gente está aqui com você. Você pode experimentar, você pode errar. Vamos viver um pouco fora das telas, para que no momento em que ele tem acesso a essa tecnologia, e ele vai ter, todos nós temos ou teremos, e que ele já tenha uma base em seu desenvolvimento mais sólida, em que ele possa lidar com essas questões de uma maneira mais saudável, pois é inevitável que todos nós, no tempo em que vivemos, vamos ter que lidar com essa tecnologia, porém criar estratégias para lidar com ela de maneira mais saudável é verdadeiramente o nosso desafio, e todos nós temos que encarar esse desafio. Obrigada. É isso, disponha. Obrigada mesmo. Eu conversei com a consultora pedagógica Amanda Cordeiro e ela falou alguns pontos de vista das escolas em relação à adultização e o ponto de vista dela como pedagoga, como educadora sobre esse assunto. E agora vamos falar com quem entende, Amanda Cordeiro, ela que é consultora pedagógica. Amanda, muito obrigada por conceder a entrevista aqui para o Elas por Elas, e eu vou direto ao ponto com você. Eu queria saber quais são as consequências psicológicas em crianças e adolescentes nessa questão de adultização. Bom, o que a gente vem acompanhando, né? Essa adultização precoce das nossas crianças e dos nossos jovens. Então, é um processo que reflete futuramente com ansiedade, né? E eles com essa autoconfiança, na autoconfiança deles. Então, cada vez que eles passam esse tempo em canais, observando pessoas e realidades que são irreais, na verdade, né? Consumindo produtos adultos, né? Nessa cultura digital, nessas mídias, então a gente vê refletir futuramente essa baixa autoestima, um processo de ansiedade. Então vem muitas coisas, é uma avalanche de coisas que podem repercutir futuramente. E na sua visão, como é que as escolas podem orientar essas crianças? O primeiro passo é observar, são os detalhes, né? As dicas e a postura do aluno, né, que muitas vezes a gente observa nas vestimentas, nas brincadeiras, né, na questão da adultização precoce do namoro, muito precoce, né? Então, isso, a escola ter esse olhar e também buscar a ponte com a família, porque a escola sozinha
é difícil, ela até consegue, mas se torna mais difícil. Então precisa muito esse elo, essa ponte escola e família, para juntas ter essa força, né? Então assim, é observar, propor projetos, propor formações, propor momentos, que muitas vezes no momento de uma brincadeira você consegue sentir que aquela criança está tendo muito acesso às mídias, né? A essa cultura, a esse mundo e o meio digital. E como os pais podem entrar nisso? Bom, em relação à família, né, a gente vai orientando, a escola vai orientar nesse processo, porque a gente não consegue interferir no ambiente, né, familiar de cada criança. Mas o que é que a gente orienta? A gente sempre busca fazer com que elas observem o tempo de tela, construam um diálogo com seus filhos e observem que canais eles frequentam, o que eles assistem. Porque tem muitos pais que, assim, deixam o telefone na mão da criança e não acompanham, né? Vamos dizer que hoje a gente tem uma babá, né? Eletrônica, é o celular, né? É um YouTube, é um canal e ele tá quietinho, não deixa, ele tá quietinho ali, ele tá caladinho, não mexe não. Tô aqui fazendo minhas coisas. Conseguindo, e não é, assim, é um processo que não tem como mais a gente fugir da cultura digital, das mídias, da tecnologia, não adianta, não tem como fugir. Não retrocedem. O nosso mundo é esse. Não né? vai retroceder. Mas o que a gente pode fazer? É o que eu falei, é observar, é conversar, é ter os combinados, que a gente chama muito dentro da escola, nossos combinados. Ter também em casa, né? E eu pontuo muito que educar dá trabalho. Vai dar trabalho, né? Não tem para onde ir, é para o resto da vida. Só muda as fases. Cada fase é um trabalho. Então, mas se você vem construindo em cada fase do seu filho, quando você se propõe, né, a ser mãe, e conciliar não é fácil. Conciliar trabalho, conciliar em casa, seus filhos, os seus momentos, porque você precisa, antes de ser mãe, você precisa ser mulher. Né? Não é fácil. Mas planejando, se esforçando, hoje nós temos muitos canais que também ajudam as mulheres nesse processo, né? A planejar rotina com seus filhos. Então, cada vez que você se abre para um diálogo com os seus filhos, para saber o que eles assistem, para saber o que eles frequentam, os amigos, abre as portas, convida que os amigos venham, né? Propõe outras atividades que não fique só na tela. Então, é dessa forma que a família vai começando a conhecer o que é que meu filho assiste, o que é que ele está assistindo, né? E não adianta, como a gente está falando aqui, né? Não adianta proibir. É verdade. Não tem como proibir. Eu acho que proibir é muito pior. É como se você proibisse e dissesse assim, faça cada vez mais. Porque eu acho que é assim que a cabeça do jovem funciona, né? E nós já fomos jovens, adolescentes, crianças. O proibido é sempre mais. A gente vai, por que proibir, né? É sempre melhor. Sempre melhor. Então, é por isso que eu falo que a abertura para o diálogo... Que era um desafio. E aí, por quê, né? Exatamente. Então, a abertura para o diálogo faz com que a criança também comece a ter essa confiança nos pais, converse, traga as dúvidas, traga que realmente viu certas coisas, né, nesse meio digital, mas que ele se sinta confortável para tirar essas dúvidas, para saber o porquê existe isso, porque não vai deixar de existir. É verdade. E eu queria saber também a questão de se é mais presente, você acha que é mais presente essa adultização nas meninas do que nos meninos? Olha, a nossa cultura voltada para nós mulheres é sempre mais difícil, né? Embora a gente tenha uma luta constante para adquirir uma igualdade, mas para a gente existe muito a pressão do físico, a pressão da estética, a pressão da maquiagem, né? Da gente estar sempre arrumada, sempre bonita, e a gente nota isso cada vez mais precoce nas meninas. E essa questão que você falou, né, das redes sociais, existem pessoas publicando crianças, né, maquiagens caríssimas, se maquiando, e aí outras crianças que consomem esse conteúdo acham que aquilo é normal. Isso, né? E a gente não pode normalizar. Quando na nossa época a gente tinha um batonzinho de morango. Exatamente, não é que a gente queira que as meninas não cuidem, não façam maquiagem, não cuidem da pele, né? Não pense em se alimentar bem. Até porque isso sempre existiu. Isso sempre existiu, a intenção não é essa. A intenção é que tem tempo e horário para tudo. Vai ter o tempo, né? Para que a gente se perceba, para que a gente realmente vá no dermato, que a gente queira, né, usar certos produtos, mas entenda, o tempo em que a criança está naquela produção, naquele tutorial que elas fazem na internet,
ao invés de estar brincando, de estar fazendo uma atividade lúdica, é algo que a gente não enxerga no momento, mas que futuramente vem com grandes consequências. Né? O momento do brincar, o momento do errar, a infância é para isso. Para você brincar, para você errar, para acertar. Então, a criança se priva dessas coisas, né, para entrar num mundo e num meio que muitas vezes é fictício, não existe. Tá ali naquele aplicativo, por trás das telas é outro mundo, outra vida, outra realidade, né? E elas não percebem. As crianças, a infância, durante a infância e a adolescência, eles não têm como discernir entre o que é fictício, o que é real. Por isso que eles precisam de um adulto para poder dar esse norte, mostrar esses caminhos, né? É a função dos responsáveis, é a função da escola. Então serve para isso, para acompanhar eles nesse momento. Muito obrigada, Amanda. Eu que agradeço, né? E estou por aqui para a gente conversar mais, para ter esses momentos. Eu acho que foi muito proveitoso para as mamães aí de casa, para as famílias, né? Para a gente se alertar isso com as nossas crianças. Teve outro convidado também muito legal, que foi o promotor de justiça Gustavo Arnes, que ele falou dos aspectos legais, né? Que implica aí essa situação de adultizar uma criança ou um adolescente. Ele falou de como prevenir, como combater. Doutor Gustavo, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Agradeço o conhecimento que o senhor vai compartilhar de forma generosa aqui conosco, com nossos telespectadores, sobre um tema que foi muito falado recentemente, que é a adultização. Doutor, sob o ponto de vista legal, a adultização de crianças e adolescentes, em que situações ela pode ser considerada uma violação de direitos? Bom dia, eu agradeço o convite, né? Sempre uma honra falar da proteção da criança e do adolescente. A adultização, ela entra ali no âmbito da proteção integral da criança e do adolescente, né? A Constituição Federal, ela trata desse conceito, o dever de todos de proteger crianças e adolescentes. As crianças são seres em desenvolvimento, né? E por ser seres em desenvolvimento devem ser respeitadas as etapas, né? E então a adultização ela fere, ela traz riscos às crianças e adolescentes nos termos do artigo 98 do ECA, e isso enseja a aplicação de medidas de proteção, certo? É dever do Estado, dever da sociedade e da família proteger crianças e adolescentes. E isso inclui a adultização, né? Isso viola direitos à educação, direito à convivência familiar e até direitos à incolumidade física e psicológica, né? Porque a gente já identifica, né, exploração tanto do trabalho de crianças e adolescentes como exploração sexual mesmo, né? Então isso traz violações diretas, né? E é dever da sociedade combater esse mal. O senhor tem um exemplo prático que a gente pudesse trazer para as pessoas até saberem identificar o que é uma adultização de uma criança e de um adolescente, né? Isso. Há exemplos simples, né, que é desrespeitar a fase da criança, né, em relação a meninas, maquiagem, roupas que não se adequam à idade, aos meninos, né, a pornografia, jogos, né, violentos, isso é adultizar também. Mas como o tema está em voga, né, no âmbito nacional... Por conta daquele caso Felca, né? Exato. Daquele influencer. Aquele caso já existiu aqui em Maceió, e o Ministério Público atuou, né? Havia uma casa em que pessoas faziam conteúdos, né, para a internet, diversas redes sociais, e a gente identificou o Ministério Público, tanto no âmbito civil como no criminal, que ali havia um adolescente que estava sendo explorada o seu trabalho, inicialmente, né? A gente identificou que ela não estava na escola e, a partir disso, entramos com medidas de proteção no Poder Judiciário e isso está já tramitando aqui em Maceió. Então, isso é uma coisa corriqueira, né? As redes sociais trazem isso, a necessidade de monetizar, né? De você ver os influenciadores com milhões de seguidores, e então a criança e adolescente que ainda está em desenvolvimento, ela se sente, né, com a vontade de também ser aquele influenciador. Que tipo de consequência a pessoa que promove isso, que incentiva isso, pode sofrer? Isso. Primeiro, os pais, né, os detentores do poder familiar, eles podem perder o poder familiar sobre aquela criança, sobre aquela adolescente que está fora da escola, que está sendo explorado o seu trabalho, quiçá explorado sexualmente, ou com a sua anuência ou com a sua omissão, né?
Terceiros também podem ser responsabilizados, aí vai depender muito do contexto em si. Mas há crimes como exploração sexual, até estupro, ou outros, né, do Código Penal. Então depende muito. E do ECA também, que há também outros delitos ali previstos. Então há responsabilidades tanto no âmbito civil, né, um dano moral coletivo, dano moral àquela criança, àquele adolescente, ou até a imputação de crimes mesmo a eles. Pode parecer até um pouco redundante essa pergunta, mas muitas vezes as pessoas enxergam, né, a adultização como algo normal, como algo inofensivo. O que é que esse tipo de pensamento permissivo pode trazer de risco, sob um ponto de vista legal, tanto social também? Isso, a gente tem uma visão da criança e adolescente como um pequeno homenzinho, uma pequena mulher, e não é. A criança ela está se desenvolvendo, né? Até os 6 anos, né, a fase da primeira infância, isso é de muita importância na proteção da criança e do adolescente. E não só na primeira infância, até os 21 anos a criança e o adolescente está se desenvolvendo. Aos 18 já é adulto, sim, certo. Mas o cérebro ainda está se desenvolvendo, né? E deve ser respeitado essas fases de desenvolvimento da criança e do adolescente, com o direito ao brincar, né? O brincar já é previsto no ECA como um direito em si, né? O direito à paternidade positiva, à parentalidade positiva, o direito à convivência comunitária, né? E isso, a adultização, ela exclui da criança essa possibilidade de brincar, né? de conviver familiarmente. Eu acho que esse limiar aí, que é muito sutil, né? Principalmente quando está saindo da infância, entrando na adolescência, que fica ali, é perigoso, né? Você deixar livre, a internet está aí, né, as influências ruins para as pessoas, as crianças se adultizarem cada vez mais, às vezes nem por conta de pai e mãe, às vezes por conta de ter acesso livre à internet ali, né? Isso, já tem estudos, né? Desde 2010, né, os números de problemas mentais, de problemas físicos, né, de automutilação, suicídio, isso já foi identificado, que isso aumentou com as redes sociais desde 2010. Aumentou também com a criação da câmera frontal dos smartphones. Isso é Jonathan Haidt que colacionou isso no seu livro, né, A Geração Ansiosa. Isso só tende a crescer, né? As meninas são muito vulneráveis às redes sociais pela pressão estética que existe sobre mulheres, né? Então a rede social potencializou muito isso. E aos meninos a questão da pornografia mesmo e os jogos violentos, né? Então há um movimento muito grande pela né, postergação da ação de um celular, de um smartphone para os adolescentes. Com certeza. Né? Há faixas etárias que devem ser respeitadas, o ingresso nas redes sociais, as redes sociais são proibidas para algumas faixas etárias. O Twitter, salvo engano, o TikTok é 18 anos, né? O Instagram 14. Então né, porque ali há o conteúdo que não é filtrado, né? E as Big Techs, o que elas querem é o seu tempo, o seu engajamento. E Ministério Público e instituições, outras instituições também que tenham a ver com esse tema, o que é que eles podem fazer no sentido de prevenir, de combater esse tipo de prática? Isso. Antes da lei que proibiu os celulares na escola, o Ministério Público de Alagoas, através de um fórum, Educar e Proteger, né? A gente juntou todos os órgãos da educação, da proteção da criança e emitimos um documento, né, sobre a proibição, sobre a possibilidade da escola proibir pedagogicamente celulares na escola, né? A partir disso veio a lei, né? Então, essa foi uma atuação muito proativa do Ministério Público. Teve a atuação também no caso específico dessa casa, que a gente identificou, uma atuação criminal e civil também, né? Houve buscas e apreensões lá dentro da casa, pegou os celulares, né, dos envolvidos e está em investigação ainda. Então, o Ministério Público está atento sempre a isso, né, em diversas frentes. E uma mensagem que queria que o senhor deixasse, uma mensagem final aí para pais, familiares e sociedade em geral. Isso, hoje a infância é baseada no celular, né, e não mais no brincar. E os pais tendem a deixar a criança solta, livre no celular. E nas ruas não. Hoje inverteu. Antes a gente tinha medo da criança sair na rua e brincar, né? Hoje a gente tem medo e deixa a criança livre no celular, né? Jonathan Haidt, ele fala se você teria coragem de mandar sua criança a uma viagem ao espaço, sem protegê-lo, né? Será que você faria isso, né, dentro da sua casa? Hoje o celular é o pior local para você deixar seu filho livre. Então proteja seu filho,
né? Segure ao máximo você dar um celular com rede social. Se for dar um celular, dê um sem rede social. Se for dar um com rede social, proteja, coloque, né, filtros, bloqueios ali. E é isso, proteja a sua criança dentro e fora da sua casa. Eu conversei com Juliana Menezes, ela que é mamãe de 3 e tá vindo um bebezinho aí a bordo, e ela falou dos cuidados que ela tem com os filhos para que essa adultização precoce não aconteça. Juliane, muito obrigada por ter nos recebido, aberto as portas da sua casa para o nosso programa. Juliane, eu queria começar lhe fazendo uma pergunta. Como você identifica um comportamento de uma criança que você acha que seja precoce para a idade dela, que já seja um estilo de adultização? Já aconteceu dos seus filhos terem algum comportamento assim? Já aconteceu de trazerem comportamentos assim, reproduzir de amigos, em dança, até às vezes em expressões assim, que a gente não tem costume de utilizar em casa, e aí a gente, no mesmo momento, a gente corrige e direciona para o que a gente considera melhor, assim. Aqui em casa a gente não fala esse tipo de palavra, ou aqui em casa a gente não dança assim, essa música não é legal, isso não é legal, às vezes quer se vestir, né? Às vezes até não vestir, eu lembrei. Mãe, eu quero colocar uma roupa, uma calça mais justa, uma roupa curta, e a gente sempre está orientando, não, filha, não fica bonita assim, vamos escolher outra. Vai buscando direcionar eles, porque mais que eles não tenham a influência da tela, às vezes a influência vem da convivência, né, com outras crianças, assim, que acabam trazendo. E você está à espera de mais uma filha, né? Isso, mas você tem 2 meninas e um menino. Você vê que esse comportamento é mais presente nas meninas ou no menino? Pela idade, eu tenho notado mais, assim, eu acho que é mais da idade. Sim. E da personalidade também. A minha menina, que é maior, ela está com 6 anos, então ela já tem ela absorve e já copia mais rápido e mais frequente que o menino. O menino, eu comecei a notar isso agora, com 5. Assim, até o ano passado ele não trazia muita mudança, assim, não trazia muitos comportamentos diferentes daquilo que tinha em casa. Assim, ele começou agora, assim. Mas a menina, eu vejo que é mais nessa questão como a gente conversa, da vaidade, né, da maquiagem. Essa questão de pedir para se maquiar, vestir. Você libera para suas filhas ou não, prefere que não? Eu não. Aí elas até brincam assim, com alguma que elas ganhem, mas eu não costumo incentivar, não costumo comprar itens desse tipo. Quando eu coloco assim, é mais num contexto da brincadeira e pronto. Pede para pintar as unhas, quando vê que eu pinto, aí pede para pintar. Aí eu pinto às vezes com aquele que sai com água. Uma coisinha bem neutra, né? Eu procuro ter cuidado e mostrar que tem cada fase, né? Assim, que não está ainda no tempo. Você permite que seus filhos usem as telas? Não. Não. A gente tem um momento em família, né, aos fins de semana, alguns fins de semana que a gente assiste algum filme, alguma coisa assim, mas isso começou também a acontecer de um ano, 2 anos para cá, depois dos 3 anos, até os 3 anos. Mas tudo bem monitorado por você e seu marido? A gente seleciona, vê junto. Quando a gente vê que já teve uma vez que a gente viu que o filme não estava muito adequado, a gente achou que era, mas não estava adequado, a gente, não, esse não está legal, a gente já escolhe outra programação, mas é eventual, assim. O acesso, né? Eles não têm acesso a celular, televisão, assim. E você acha quais tipos de cuidado você tem que ter com seus filhos daqui para frente, com tudo que acontece, né? Com as redes sociais aí muito fortes, né? Muito predominantes, porque a gente sabe que futuramente é isso que vai dominar o mundo. Como é que você
acha que vai se portar diante disso? Você sabe que é uma preocupação, né, assim, minha, e que eu tenho até nessa última semana pensado e conversado com meu esposo sobre isso, porque a minha filha essa semana falou assim, quando eu tiver 12 anos eu vou ganhar um celular. A gente, não, de onde você tirou? Porque eles vão crescendo assim, né, na escola eles já têm acesso a computador, por exemplo, mas a gente, e aí o que eu conversava com ele era, e agora, como é que a gente forma para que eles saibam escolher quando for a hora, né? Saber escolher o que ver, né? Até onde a gente puder monitorar e também resguardar eles. Por exemplo, eu não vou dar um celular para ela aos 12 anos. Não acho que esteja adequado com a internet, pelo menos assim, não. Mas até onde a gente puder monitorar, quando a gente achar que eles estão tendo responsabilidade, estão tendo discernimento para saber o que escolher, aí vai ser um momento. Mas é algo que a gente está construindo, né? Vai vendo como eles vão se portando, né? E vai dando aos poucos, assim, vai dosando, porque é um perigo muito grande. Assim, eu vi uma comparação que eu achei muito interessante sobre a internet e as crianças, que a gente deixar eles no YouTube, por exemplo, ou em rede social, é como se a gente deixasse eles andarem na rua sozinhos, né? Então, não tem segurança, né? Para eles. E com todas essas polêmicas que estão existindo aí sobre a adultização, né? A criança ser adulto precocemente, o cuidado tem que ser redobrado, né? E acaba também essa parte da adultização levando para coisas mais sérias, né? Que a gente precisa proteger as crianças, né? Porque a criança, ela reproduz qualquer coisa na inocência. Então, aqui a leitura, ela vê a gente lendo, ela já pega um livro para ler também. Ela reproduz. E se a gente deixar disponível para ela algo que não seja bom, ela vai reproduzir com inocência. Mas outras pessoas, a gente sabe, né, que o risco que tem pessoas ruins, assim, Exatamente. que vão estar olhando com outros olhos e a gente está expondo eles a perigos reais, né? Assim, não só perigos de questão de formação, né? Porque a tela também atrapalha o desenvolvimento, mas assim, perigos físicos, riscos físicos, né? De integridade, de perda da inocência. A gente tem essas preocupações. E agora eu queria que você deixasse um recado, você como mamãe de 4, para as mamães que estão em casa nos assistindo, dos cuidados que elas devem tomar com seus filhos, diante da sua visão como mãe. Eu acho que quando a gente se toma consciência da responsabilidade que nós temos, né, na vida dos nossos filhos, não fica mais fácil, porque a gente tem que estar sempre alerta, né, sempre observando, mas a gente se dedica com mais empenho, assim, a gente sabe por que está fazendo. Então, eu acho que o primeiro é a gente ter consciência desses cuidados. Por que a gente está fazendo esses cuidados? Que a gente quer a felicidade deles e que a felicidade às vezes não está em dar o que ele quer naquele momento. Às vezes a gente dizer um não mesmo para eles, né? E tem muitas coisas para oferecer, para ser vivida na infância, que vão contribuir com a formação deles, o desenvolvimento físico, intelectual, emocional, que as telas vão atrapalhar, né? Não vão ajudar, mas vão atrapalhar, apesar de às vezes parecerem como uma opção para o dia a dia, né? Que de todo mundo é corrido, mas elas atrapalham. Então é isso, pensar na felicidade dos nossos filhos, o que é realmente essa felicidade, né? Será que é algo momentâneo, assim, ou se a gente quer algo que permaneça, né? Assim,
Acho que é isso. Muito obrigada. Obrigada também. Eu espero que o pessoal de casa tenha entendido aí, né, o que é que envolve adultizar uma criança ou adolescente, e também é um alerta para todo mundo se unir e combater e prevenir esse tipo de prática. É isso aí. Até a próxima. Até!